Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica. Amados irmãos, iniciemos o nosso dia. Aliás, eu quero dedicar esse programa à Rainha Elizabeth II, que hoje celebra seus 96 anos. Longevidade, 70 anos de monarca do Reino Unido. God Save the Queen. E também ao Pedrinho, nosso coroinha da paróquia, com seus 8 aninhos. Então, diante disso, celebramos a vida desses duas grandes pessoas, duas grandes personagens, e vamos caçando a nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: porque estáis preocupados e porque tendes dúvida no coração. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos apóstolos, dos discípulos, para entenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós seremos então povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Jesus, ao longo da semana, vamos lendo as aparições de Jesus. Mas uma coisa Jesus pergunta: por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas no vosso coração? Olhai minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Amados irmãos e mães, hoje Jesus nos convida. Por que nos deixamos perturbar e por que nos escravizamos à dúvida? Nosso cotidiano, como sabemos, é construído sobre certezas e precariedades, e isso certamente não depende de nós. Mas depende de nós como decidimos enfrentar a indeterminação do nosso presente. De fato, se permitirmos que a confusão e a desordem prevaleçam como última palavra,
o sentimento de desilusão e medo reinará em nós. As mesmas emoções que perturbaram os 2 discípulos a caminho de Emaús, antes do encontro com Jesus. Se, por outro lado, permitirmos que a fé nos guie, isso constituirá um ponto sólido para além de qualquer imprevisto. A voz da preocupação muitas vezes vem do mal, que consegue nos convencer de que nunca estamos à altura das situações em que vivemos, nem que apenas nossa força será suficiente. De fato, meus irmãos e irmãs, este não leva em conta o fato de que, como criaturas, sempre teremos uma força adicional para continuar e para confiar. Nós não estamos sozinhos diante dos acontecimentos, assim como os discípulos consternados não estavam sozinhos. Jesus lhes mandou um anjo, e a nós não faltarão os mesmos anjos. A voz da preocupação muitas vezes vem do mal, que consegue nos convencer de que nunca estamos à altura das situações em que vivemos, nem que apenas nossa força é suficiente. Este julgamento não leva em conta o fato de que, como criaturas, sempre temos uma força adicional a confiar. De fato, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. As aparições de Jesus, exatamente com sua morte, pode ser um grande diferencial para nós, bem como um ensinamento para um aprendizado gradual. Só porque Jesus não se encontra em outras ocasiões como antes, não pode ser tocado na carne, não significa que ele está ausente e não possa tomar parte como em outras situações em nossas vicissitudes. Com efeito, ressuscitado, está mais vivo do que nunca em nossos dias, seja qual for a prova que somos chamados a enfrentar no tempo presente. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. Nunca tenhamos dúvida. A presença mais confortadora, alentadora e amiga é do Senhor, que caminha conosco, não nos abandona. Ele está, de certo, no meio de nós. Amém. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém.
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.